Você, escritor de suspense, está querendo ter histórias melhores que prendam o leitor na cadeira e gerem tensão e emoção? Fica aqui nesse vídeo e veja os elementos de uma boa história de suspense e as técnicas que você pode usar durante a sua história. Vamos lá! Que tal ser um escritor publicado e ter um público leitor que te acompanhe e aguarda pelas suas histórias? Legal isso, né? Mas para ter esse reconhecimento, não basta apenas escrever a sua história. Você precisa ir além e conhecer o que o público busca e como alcançar essas pessoas. E é para isso que existe o curso de escrita literária da Tellers. Nele você vê diversas estratégias para melhorar a sua escrita, desde o nascimento da ideia até o momento que você irá conquistar os seus leitores em busca de uma carreira sólida no mercado editorial. Você ganha acesso ao curso durante 2 anos, tem 15 dias de garantia para cancelar a compra e a possibilidade de parcelar em até 12 vezes. Acesse o link aqui na descrição do vídeo e alcance a próxima fase da sua carreira literária. E aí, Teller, Mauro Plachina aqui, tudo bem? Você já tentou escrever uma história de suspense, mas parecia que ela não mantinha o leitor interessado e tenso durante a trama? Provavelmente, esse é o maior receio de um escritor de suspense. Ter uma história que não deixe o leitor curioso e nervoso sobre o que está acontecendo ou irá acontecer. Afinal, o suspense é um gênero que exige uma construção cuidadosa da trama e das personagens, e pode ser desafiador para os escritores criarem um equilíbrio entre a revelação e a ocultação de informações para manter a tensão. O objetivo, então, é manter o leitor envolvido emocionalmente com a história. Quando o leitor fica tenso e ansioso, ele é transportado para dentro do mundo da narrativa, criando uma experiência imersiva e intensa. Isso aumenta a sua conexão emocional com a trama e com as personagens. E para criar essa conexão, existem alguns elementos e técnicas que você pode utilizar em sua história. Vamos ver cada um deles? Mas antes, se inscreve aqui no canal e liga as notificações. Assim você não perde nenhum conteúdo para melhorar a sua escrita. E se quiser ver um vídeo de um gênero específico, como esse aqui de suspense, já deixa seu comentário também. Mas vamos começar pelos elementos de uma história de suspense. Iniciando por protagonista em perigo. O protagonista em uma história de suspense geralmente é uma pessoa comum que é forçada a enfrentar situações extraordinárias. Ela pode apenas estar no lugar errado na hora errada, ou pode ser algum tipo de alvo. Independentemente de quem seja, o protagonista precisa ter características que o tornem interessante e identificável para o leitor. Uma das características mais fortes para o protagonista é a ameaça iminente. Esse perigo pode ser físico, como uma perseguição, uma luta ou uma armadilha, ou pode ser psicológico, como um enigma ou uma conspiração. O importante é que o leitor sinta uma tensão crescente à medida que o protagonista é confrontado com as situações de perigo e incerteza. E o segredo é exatamente garantir que o leitor se preocupe com o destino do protagonista. Isso pode ser feito com a construção cuidadosa da personagem, pensando as 3 dimensões dela: a física, a social e a psicológica. Se você quiser saber mais sobre construção de personagem, pode acessar esse vídeo aqui do canal sobre o tema. Para acessá-lo, só clicar no card aqui em cima. Mas voltando à história de suspense, é importante que o leitor se identifique com o protagonista e se importe com o que acontece com ele. Então, desenvolva uma boa personagem e a coloque em situações de fácil identificação pelo leitor, em que as suas atitudes pareçam orgânicas e humanas. Isso que fará com que a empatia e a conexão se desenvolvam. Mas claro, já que falamos do protagonista, precisamos falar do seu rival. Então, o próximo elemento é o antagonista misterioso. O antagonista em uma história de suspense é frequentemente um personagem misterioso e ameaçador, cujas motivações e intenções são desconhecidas. Ele pode ser um vilão óbvio, como um assassino em série ou um criminoso, ou pode ser alguém aparentemente inocente que esconde um segredo sombrio. Independentemente de quem seja, o antagonista precisa ter características que o tornem interessante e assustador para o leitor. Isso pode incluir traços como inteligência, manipulação, frieza e crueldade.
Para criar suspense em torno do antagonista, você pode usar pistas ao longo da história. Essas pistas, inclusive, podem ajudar o leitor a desvendar a identidade do antagonista ou as suas motivações, mas também pode servir para confundir o leitor e criar reviravoltas na trama. Essas são conhecidas como pistas falsas, mas falarei sobre isso mais tarde. O importante é que essas pistas sejam críveis e se encaixem na história, mas também que sejam ambíguas o suficiente para permitir a interpretação do leitor. Afinal, você não quer revelar nenhum segredo antes da hora, né? E por falar em revelar, o leitor deve ser mantido no escuro sobre a verdadeira identidade e intenções do antagonista até o momento adequado. Assim, você deve fazer revelações graduais ao longo da história que aumentem a tensão e o suspense na trama, mas não cheguem a conclusões. Essas revelações podem ser feitas através de diálogos, pensamentos e ações das personagens, bem como de eventos na história. Quando a verdadeira identidade ou motivação do antagonista são finalmente reveladas, isso deve ser feito de maneira dramática e impactante, criando uma reviravolta surpreendente que leve o leitor a pensar tudo o que ele tinha visto durante a história. E já que falamos das revelações, podemos citar a mais buscada, a reviravolta inesperada, o famoso plot twist. As reviravoltas são momentos cruciais em uma história de suspense. Elas são momentos em que a trama se desvia do curso esperado, geralmente com uma revelação surpreendente que altera o rumo da história. Temos algumas reviravoltas clássicas em história de suspense, como o vilão ser alguém inesperado, a personagem principal descobrir que suas memórias são falsas, a pessoa que parecia ser a culpada ser a inocente, e a personagem principal perceber que o seu aliado é, na verdade, o seu inimigo. Claro que esses são apenas exemplos, mas certamente você lembrou de alguma história pensando neles, não é? O mais importante é que as reviravoltas devem ter um grande impacto na trama. Elas mudam completamente o rumo da história, revelam novas informações sobre as personagens e podem alterar a perspectiva do leitor sobre o que está acontecendo. Caso você queira ver mais sobre plot twist, temos esse vídeo aqui do canal sobre o tema. Você pode acessá-lo no card aqui em cima. Depois das reviravoltas, podemos pensar nos ambientes sombrios da história. O cenário é fundamental para criar a atmosfera adequada em um suspense. Ele pode ser usado para criar tensão e instalar medo no leitor, além de ajudar a estabelecer a personalidade das personagens. Um cenário sombrio e sinistro pode aumentar o clima de mistério e suspense, criando uma sensação de que algo ruim está sempre prestes a acontecer. Para criar esse ambiente, você pode usar descrições destacando características que possam ser consideradas ameaçadoras. Também pode-se usar elementos como escuridão, névoa, chuva, sons estranhos e até mesmo pessoas e animais que pareçam ameaçadores. Um exemplo clássico de ambiente sombrio é o Hotel Overlook, o Iluminado de Stephen King. O hotel, isolado nas montanhas, seus corredores labirínticos criam um clima de tensão que é amplificado pelo fato de que o protagonista e a sua família estão sozinhos no local. E por falar em estar sozinho, outro ponto comum de histórias de suspense são os conflitos internos. Esses conflitos podem criar tensão e aumentar o suspense, pois o leitor pode se identificar com a personagem e se preocupar com as suas decisões e escolhas. Além disso, eles podem levar a ações inesperadas, criando reviravoltas na trama e afetar o desfecho de uma história. Os conflitos internos podem assumir diferentes formas, como dilemas morais, traumas passados e segredos ocultos. Um exemplo de dilema moral é quando uma personagem se vê diante de uma escolha difícil, onde ambas as opções têm consequências graves. Já um trauma passado pode levar uma personagem a enfrentar as suas próprias limitações e medos, enquanto o segredo oculto pode criar tensão e mistério na história, seja entre personagem e leitor ou entre as próprias personagens. Mas além de trabalhar com as personagens, ambientes e acontecimentos da história, você pode trabalhar também a escrita da história e pensar no ritmo dela. É comum que histórias de suspense tenham um ritmo mais acelerado, e isso mantém o leitor envolvido e deixa a história em movimento constante. Esse ritmo pode ser alcançado através do uso de capítulos curtos e mudanças frequentes de cena.
Capítulos curtos ajudam a manter o leitor em movimento, fornecendo pausas naturais para descansar. Já mudanças frequentes de cena mantêm a história em constante evolução e ajuda a manter o interesse do leitor. Mas claro, é importante você equilibrar o ritmo com a qualidade da narrativa. Não precisa fazer com que tudo aconteça depressa, pois sem momentos mais lentos, você acabará explorando pouco a psique das personagens e esquecendo de criar a ambientação das cenas. Tente acelerar em momentos de maior tensão e ação, assim você conseguirá equilibrar a sua história para manter o leitor envolvido. Já que falamos dos elementos, podemos falar também de algumas técnicas literárias que você pode usar no seu livro de suspense. Algumas das mais usadas são: ironia dramática, quando o leitor sabe algo que a personagem principal não sabe. Segundo é o red herring, ou arenque vermelho, também conhecido como pista falsa, que o escritor coloca na história para confundir o leitor e aumentar a tensão. Elas podem ser uma parte importante da trama, mas devem ser usadas com cuidado para que o leitor não se sinta enganado ou até acabar caindo em um deus ex machina. Temos também o flashback e o flash forward. Essas são cenas que ocorrem no passado ou no futuro e podem ser usadas em histórias de suspense para dar ao leitor informações importantes sobre o que aconteceu ou pode acontecer. Temos um vídeo aqui no canal sobre esse tema. Você pode acessá-lo no card aqui em cima. Depois, temos o cliffhanger. Essa técnica é ficar à beira do abismo. São aqueles finais de capítulo ou cenas que deixam o leitor em suspense e ansioso para saber o que acontecerá em seguida. Os cliffhangers podem ser usados para manter o ritmo acelerado da narrativa e aumentar a tensão para o leitor ficar preso à leitura para saber o que irá acontecer. Também temos um vídeo aqui no canal sobre o tema, só clicar no card aqui em cima. Depois temos o foreshadowing. Nessa técnica, você dá pistas ou sugestões sobre eventos futuros na história. Essas pistas podem ser sutis ou óbvias, mas devem ser cuidadosamente colocadas para que o leitor não sinta que a história é previsível. O objetivo do foreshadowing é criar uma sensação de antecipação e aumentar o suspense. Quando um evento previamente sugerido ocorre, o leitor pode se sentir satisfeito e recompensado por ter percebido a pista, ou pode ser surpreendido pelo evento e sentir-se ainda mais envolvido na história. E por último, temos a arma de Chekhov. Essa é uma regra da escrita que diz que se um objeto é apresentado na história, ele deve ser usado posteriormente. Em outras palavras, se uma personagem mostra uma arma no início da história, a arma deve ser usada mais tarde. Essa técnica é importante para manter a história coesa e evitar pistas falsas que possam distrair o leitor. Além disso, a presença de um objeto específico pode aumentar o suspense, pois o leitor pode estar se perguntando quando ou como o objeto será usado na trama. Essa técnica é muito utilizada com o foreshadowing, criando pistas a serem utilizadas mais tarde. E aí, pronto para ter uma história de suspense bem construída que irá prender o seu leitor? Se você quiser melhorar ainda mais a sua escrita e ter suporte completo para sair da ideia até o seu livro publicado, conheça o curso de escrita literária da Tellers. Nele você tem a oportunidade de evoluir a sua escrita e carreira com suporte total durante 2 anos. E ainda pode sair publicado em uma coletânea de contos. Acesse o link aqui na descrição do vídeo e garanta o seu crescimento como escritor hoje mesmo. E se você quiser ver mais conteúdo sobre escrita, acesse essa playlist aqui do canal com diversos vídeos para te ajudar. Uma ótima escrita de suspense para ti e até o próximo vídeo. Até mais!